Tá, ó, a ideia hoje aqui ó, é falar de simplificação, né? Antes a gente estava vendo lá gramática regular e gramática livre de contexto só. Só que quando a gente pega alguns exemplos de gramática livre de contexto, essa gramática pode ficar um tanto quanto inútil, vamos dizer assim. Não inútil porque ela não funciona, porque ela pode ter regras de produção que não são válidas, né? Por isso, a ideia de você simplificar. Deixa eu até pegar um exemplo aqui para usar isso daí. Esse daqui acho que serve. Esse exemplo ali. Então, deixa eu pegar aqui para rabiscar aqui, né? Mais fácil. Então, ó, pegando esse exemplo aqui de gramática, né? Então, lá, gramática, AI, BJCK, tem três variáveis, S, N e M, ABC. Né? Primeira regra, S gera N e M. Então, você tem uma regra aqui. O S gera o N e o M. Aí, se eu pensar na menor palavra, o N vai para vazio e o M vai para vazio. Então, esse cara aqui vem para vazio, e esse daqui também vem para vazio. Isso para pensar na menor palavra, que essa linguagem L10 aqui aceita a palavra vazia. Só que, computacionalmente falando, na hora que a gente analisa o tempo que demorou para gerar essa palavra, para construir essa palavra, que é a palavra vazia, eu precisei fazer duas derivações, né? Três, na verdade. Né? A primeira, que é substituir o S por N e M, que foi a primeira regra. Depois, uma segunda, o N vem para vazio. E uma terceira, o M vem para vazio. Ou seja, você precisou gastar tempo para fazer três derivações para chegar em nada, né? Chegar na palavra vazia. Então, o ideal seria que eu tivesse, se você tem a palavra vazia, o ideal é você gastar o mínimo possível de derivação. Ou seja, S gerar vazio direto. Né? Então, quando você tem essas derivações aqui, ó, desse tipo, você faz um monte de derivação, troca uma variável por outra e aí por diante, para chegar lá embaixo e não gerar nada, né? Não gerar nenhum símbolo válido. Né? Ou seja, você está gastando só processamento para gerar essas palavras possíveis e não está chegando em nenhuma palavra válida aí. Então a ideia é que se elimine esse tipo de produção, que é a primeira etapa, que é de produções vazias. O segunda etapa, estou falando das etapas aqui, mas são das etapas de simplificação, né? Que a primeira etapa é a etapa de vazia, aí a segunda etapa tem a ver com produções unitárias, vou abiscar aqui de novo. Produções unitárias seria você ter algo desse tipo aqui. S gera azão, o azão gera um Bzão, por exemplo. E nas regras de Bzão, eu ter algo assim, por exemplo, ou só um Bzinho, vamos supor que eu tenho uma regra só Bzão gera Bzinho, e uma outra regra Bzão gera Bzinho, Bzão. Estou complementando aqui, já que eu fiz do B, eu teria uma regra Azão gera Bzão e S gera Azão. Uma gramática desse tipo aqui. Então, S gera azão, azão gera Bzão, e o Bzão tem duas possibilidades. Qual que é a ideia? Tentar eliminar essas derivações desnecessárias aqui. Ó. Então, o azão gera Bzão. Né? Se só tem essa regra, é mais fácil eu trocar, é mais fácil eu substituir essa regra aqui por todas as derivações de B, porque você só está criando um nível a mais aqui na sua árvore. Né? S gera, azão gera Bzão, você só criou um nível a mais. No final, se a gente olhar para essa gramática aqui, para essas regras de produção, você tem a gramática em si, você pode simplificar para
S gera ou só o Bzinho, ou o S gera Bzinho, Bzão. Porque o S vai para Azão, o Azão vai para B, o B que daí vai gerar alguma coisa válida. Então, simplificando, ele ficaria desse jeito aqui. Porque se trocar uma letra, uma variável por outra, que é essa primeira regra aqui, a segunda regra, isso daí não leva a nada, né? Você só está aumentando a quantidade de níveis aqui na sua árvore. Então, a ideia do segunda etapa de simplificação é quando você tem uma variável gerando outra, né, de forma unitária, né, ou uma variável, né, maiúscula gerando outra variável maiúscula. E o terceiro caso aí são regras de produção inúteis. Eu até não coloquei o nome aqui, só para complementar. Vazias, aqui, unitária, inúteis. Essas inúteis vou mostrar na hora de representar direto isso daí. Então, vazia, unitária e inútil. Para fazer essa simplificação, você vai fazer sempre nessas três etapas aqui e sempre nessa ordem. Primeiro a etapa de vazia, depois unitária e depois inúteis. Aí eu usei de novo aqui usando Excel, né, para representar essas representações aqui. Acho que fica mais fácil para trabalhar do que ficar rabiscando ali e deixar isso aí para vocês. Então vou resolvendo aqui no Excel, depois já passo esse arquivo aí para vocês. Né? Então aqui, uma representação de uma gramática, né? Variáveis do S até o F, aqui está V mais é P, né? Os terminais ABC, e você tem as regras de produção aqui. Né? Então todas essas regras de produção aqui são para essa primeira gramática. Qual que é a ideia? Aí eu vou fazer cada um dos passos e vou indo para frente aqui. Então aqui vai ser o resultado da etapa de vazia, depois da segunda etapa e da terceira etapa aqui no final. Então a primeira etapa, o que eu quero fazer? Eliminar regras de produção vazia. Primeira coisa que eu preciso fazer, aí, ó, verificar qual variável gera vazio direta ou indiretamente. Para uma variável gerar vazio direto ou indiretamente, se eu tenho aqui, vou mostrar um outro exemplo. Vazio, colocar um desenho. É para ser um desenho isso. Desenho gera um loop aqui. Então, uma gramática desse tipo aqui, o que ele fala lá? Verificar qual variável gera vazio, gera a palavra vazio, no caso, direta ou indiretamente. Para gerar a palavra vazia, qual variável gera? O A, nesse exemplo, gera a palavra vazia, porque ele tem uma regra de produção aqui que gera a palavra vazia. Então, diretamente, o A, nesse exemplo, gera a palavra vazia. Vou colocar aqui diretamente, ele gerou a palavra vazia. Se eu complementar aqui, colocar um Czão aqui, um Czão, e o Czão gera, nesse caso, azão. O azão está gerando a palavra vazia diretamente. Ele fala ali, ó, verificar qual variável gera vazio, direta ou indiretamente. Então, o A gera de forma direta, porque ele tem essa regra de produção aqui. Nesse caso, o Czão indiretamente pode gerar a palavra vazia. Por quê? Pensa que alguma variável gerou Czão. O Czão pode ser transformado em A, pela regra de produção dele, e o azão pode gerar a palavra vazia. Então, indiretamente, o Czão gerou a palavra vazia. Então, o C, nesse caso aqui, indiretamente está gerando a palavra vazia também. Colocar uma outra regra aqui. Dzão, por exemplo,
Bzinho e Azão. E colocar o Dzão aqui também, só para complementar. Nesse caso aqui, ó, o Dzão está gerando a palavra vazia ou não? Coloquei que o A gera diretamente por conta dessa regra. O C gera vazio indiretamente por conta dessa regra. O Dzão aí vai gerar a palavra vazia ou não? Vocês entenderam aí. Tô acordado também, né? Vou deixar aqui, ó. Então, ó, o A gera a palavra vazia diretamente por conta da regra que está circulada ali. O Czão gera a palavra vazia indiretamente, né? Porque o Czão gera A, que é esse exemplo aqui. Czão gera A e o A gera vazio. E o D? O D entra nessa ideia aí, o D gera a palavra vazia indiretamente ou não? Então, ó, qual que é a ideia aqui? Se alguém gerar o D, igual eu coloquei ali, né? Se alguma variável gerar o Dzão, o Dzão vai gerar aqui Dzinho e A. O lado do A aqui, ó, pode ir para o vazio, né? Só tem essa possibilidade. Né? Mas o Dzão não vai ser vazio por conta desse Bzinho aqui em amarelo. Né? Então, uma variável só entra para gerar a palavra vazia se ele está sozinho desse jeito aqui, ó. Então o C só vai entrar para gerar indiretamente o vazio porque ele gera o A sozinho aqui e o A gera o vazio, né, que é esse exemplo aqui. Então aqui é a representação de quais são as variáveis que gera a palavra vazia, direta ou indiretamente. Essa é a primeira coisa que eu preciso descobrir. Tá aqui, ó. Verificar qual variável gera a palavra vazia, direta ou indiretamente. Então, nesse exemplo aqui, ó, o S não entra, né? O Azão, ó, tem duas regras. Então, uma é Azão gera vazio. Então, quando eu estou montando essas variáveis que geram a palavra vazia, isso daí é criado um conjunto que é chamado V-lambda, que está aqui representado. Ó. E esse V-lambda são as variáveis que geram a palavra vazia, direta ou indiretamente. Então eu vou preenchendo nessa posição aqui o V-lambda. Então S não gera a palavra vazia, o Azão gera. Eu vou colocar o Azão aqui. O Bzão gera Czão, né? Czão tem duas regras, três regras. Dzão tem uma e Ezão uma. Então, nesse caso aqui, só o A gera a palavra vazia. Só o Azão aqui no caso. Aí, o que eu vou fazer? Então, já verifiquei e criei aí esse conjunto chamado V-lambda. Se a variável gerar vazia, inclui ela em um conjunto chamado V-lambda. Ou seja, como o A gera a palavra vazia de forma direta, adicionei ele aqui no V-lambda. Depois disso, considere que as variáveis de V-lambda podem ser vazias e eu tenho que adicionar novas regras. Aí, o que eu preciso fazer? Eu vou analisar todas as regras de produção aqui e vou procurar onde tem os elementos, no caso, do V-lambda, que é o Azão. Então, essa regra aqui, ó, né, essa primeira, aqui existe um Azão. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou repetir essa regra, A, B, C, e depois, se essa regra que eu repeti tem algum elemento do V-lambda, eu vou criar uma nova regra excluindo esse elemento do V-lambda. Né? Então, aqui, repetir essa regra para cá. Como tem um Azão aqui, eu vou adicionar uma nova regra, né? S normalmente, repetindo, só que só vou excluir o Azão. Então, fica B e C. Então, dessa primeira
aqui em vermelho. Para de baixo, eu só excluí o azão, né, porque o azão faz parte do velânguido. Fiz isso para a primeira regra. Vou para a segunda. Né? Então, vou repetir a segunda. Como tem o azão aqui, é sempre do lado direito. Né? Como tem um azão, eu vou fazer o quê? Eu crio uma nova regra, excluindo o azão dessa regra. Então, excluindo o azão dessa segunda regra em vermelho aí, sobra os dois azinhos. Na segunda regra de azão, que seria essa daqui, é o vazio. Só que a ideia é eliminar essas regras de produção vazio. E eu já estou fazendo isso usando essa ideia aqui. Né? Então, uma regra desse tipo aqui só vai ser jogada fora. Bzão gera Czão, né? E agora é só repetir. Bzão gera Czão, depois Czão gera Czinho, Czão, Czão gera Czinho. Estou repetindo essas daqui porque não apareceu o azão, que é o elemento do velâmbida. Czão gera CDC, CD, CD e AB. Então é C, D, B. Então, só repetir. A única regra que mudou, vou até marcar aqui e deixar em vermelho, foi essa primeira aqui, porque tem o azão, e a segunda. A regra do azão gera vazio é o que eu quero excluir. A primeira etapa é eliminar regras de produções vazias. Então, agora aqui, ó, não tem nenhuma regra que gera vazio. Ou seja, naquela primeiro desenho que eu rabisquei lá para o S, N e M, ele fazia um monte de derivação para chegar no vazio. Agora, qualquer derivação que ele fizer a partir dessa representação aqui, ele vai chegar em algum lugar. Né? Então, não fica regra de produção vazia nesse caso aí. Depois, segunda etapa é etapa de unitárias. Né? Então, eu tenho que buscar regras nesse formato aqui. Ó. Uma variável gera outra. Né? Então, azão gera bezão, só desse jeito. Se tiver qualquer outra coisa aqui, azinho, ou letra minúscula aqui, ou duas letras maiúsculas, não vale. Tem que ser uma letra só. Por isso, unitária, né? Tamanho 1 do lado esquerdo, tamanho 1 do lado direito. Então, analisando esse daqui, o único lugar onde tem unitária é esse daqui. Então, para essa regra de produção, eu vou precisar mexer aqui, certo? As outras, só vou repetir. Né? Então, S tem duas regras, A, B, C e A, D, C. O A tem mais duas regras, azul e azul. O B, ó, qual que é a ideia aqui? O B tem uma regra aqui só e aponta para o Czão. O que você vai precisar fazer aqui? Ó? Substituir a regra, aqui está a B, porque seria a regra que deu problema, por todas as regras existentes em B. Então, se essa regra aqui, Bzão, deu problema, eu vou manter Bzão gera alguma coisa, só que esse alguma coisa, eu vou pegar todas as regras de C, ou seja, o C tem 3 regras aqui. Então, eu pego esses 3 elementos aqui e gero 3 regras para o Bzão. Então, Czinho, Czão, Czinho e CDC. Então, essas 3 regras são para o Bzão. Mostrando aqui, ó, vamos riscar aqui de novo. Eu tenho lá S gera, não estou em árvore aqui, S gera azão, e o azão tem duas possibilidades, vou colocar aqui embaixo mesmo. O azão ou gera azinho, azão, ou gera só o azinho. Então é como se eu fizesse, pensando nessa árvore aqui, o azão tem duas possibilidades, é como se eu fizesse isso daqui, ó. O S agora ou vai gerar isso daqui, ou vai gerar o segundo. Né? Então antes aqui eu tinha S gera azão. Né? Não pode ter essa regra porque está unitária. O que você faz? Pega as duas regras de azão
e cria a regra para o S. Então, ficaria S gera Azinho, Azão, e S gera só o Azinho. Né? Pensando na árvore para isso daqui, né, na árvore de derivação, o S vai gerar Azinho, Azão, ou, se ele for pelo outro caminho, o S vai gerar só o Azinho. Né? Ou seja, eu diminui a quantidade de níveis dessa primeira representação na esquerda para a representação na direita. Né? Aqui eu tinha 3 níveis na minha árvore. Aqui eu tenho 2. Então, diminuir essa quantidade. Então, aqui, essa regra deu problema. Pego as regras de C, todas, as 3 aqui. Crio mais 3 regras para a letra que deu problema, que foi o Bzão. Então, 3 regras para o Bzão. As regras de C, vou manter. Então, C gera as mesmas 3 regras aqui. C e C. Repetir as 3 regras de C, eu ainda tenho as regras de D e de E. Então, só repetir essas regras de C e de D. Estou copiando isso daqui. Então, as 3 de C, está aqui. Ó, só repetir essas 3 do C, são essas. A do D e do E, ainda preciso repetir. O D gera Czinho, Bzão, só isso. E o E gera AB. AB. Só. E a última etapa, essa que eu não tinha comentado ainda, né? Última etapa de regras de produção inúteis. Aí tem 3 tipos de produções inúteis. Vem para cá. Variáveis improdutivas ou não definidas. Essas variáveis tem que eliminar. Variáveis improdutivas. Improdutivas é que não produz nada. Né? Se olhar aqui no começo, ó, tem o F, esse que está marcado aí. Esse F nem está definido aqui na minha gramática. Né? Ou seja, ele não produz nada. Né? Ele não gera nenhuma palavra, nenhuma variável ou nenhum símbolo terminal. Então, ele é improdutivo. O que eu tenho que fazer? Só eliminar ele aqui das minhas variáveis. Né? Então, isso é uma variável improdutiva ou que não está definido. Improdutiva porque não produz nada aqui, não definido porque ele não está definido aqui nas regras de produção. Então, elimino ele. Né? Só isso. Outro exemplo de regras de produção inúteis. Variáveis com loop infinito. Essa representação de loop infinito seria eu ter uma regra desse jeito aqui. S gera Azinho, S gera Azinho, Azão, e o Azão gera Azinho, Azão. Nesse exemplo aqui, ó, se o S vai para o primeiro caminho, S gera Azinho. Se o S vai pelo segundo caminho, você vai ter lá S, e o S vai gerar Azinho, Azão. Aí, o Azão só tem uma regra possível para ser usada, que é Azinho, Azão. Ou seja, virou um Azão aqui de novo. Só tem um caminho, Azinho, Azão. E aí vai, né? Essa é a ideia de um loop infinito, né? Por que loop infinito? Porque esse Azão aqui, uma hora ele tem que sumir, né? Uma hora ele tem que gerar só terminais. Só que aqui eu não tenho regra que faz isso daí. Então, nesse caso, o Azão é um loop infinito, né? Porque ele nunca gera um terminal, nunca gera uma palavra final aqui nesse exemplo. Aí, o que eu iria fazer?
eliminar ele e todo lugar onde ele aparecer. Então, aqui eu tenho que analisar se existe alguma regra que tem loop infinito. Então, do S, né, aqui, analisando o S, ó, por exemplo, o S ele não gera uma variável, uma regra de produção terminal, né, igual o exemplo aqui desse S. Mas ele gera outras coisas, que seriam essas duas regras aqui. Nessas outras coisas, eu tenho que analisar, ver se elas terminam, se elas não têm loop infinito. O asão aqui, por exemplo, o asão termina aqui, com essa regra. Então, o asão não é loop infinito. O besão termina aqui. Então, o besão não é loop infinito. Cesão, mesma coisa, ele termina com essa regra. Né? O desão só tem essa regra. Então, se alguém gerar o desão, você só tem essa possibilidade de ficar gerando ele de novo, toda vez. Né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eliminar o desão, porque o desão é loop infinito. Né? Então, essa regra aqui dá problema na hora do loop infinito, que é o desão. Se o desão dá problema, todo lugar onde ele aparece, eu vou excluir. Então, essas três regras onde aparece o desão, eu vou eliminar. Então, aqui e aqui. Essas três regras eu elimino. O exão aqui não é loop infinito. Né? Então, vai para o próximo. Buscar variáveis com loop infinito, eliminar. Né? Eliminei o desão. E o último caso, variáveis inalcançáveis. Né? Inalcançável é que eu não chego nessa variável. Então seria, partindo do S aqui, você tem que alcançar todas as variáveis. Nessas regras aqui, você tem, partindo do S, eu gero ABC, então o A, o B e o C são alcançáveis. Só que ó, o único lugar onde aparece o exão é aqui. Né? É como se você tem o exão aqui, mas ninguém gera ele para ele poder usar essa regra e gerar o AB. Então, ele, nesse caso, é inalcançável. Então, se ele é inalcançável, elimina ele direto. O que sobrou é a sua regra de produção. É o resultado dessa gramática aí, com as duas regras do S aqui. A, B, C, D, C. As duas regras do asão, azão e azãozinho. Duas regras do B, essas duas, Czinho, Czão, só o Czinho. E duas do C também. Do C, Czinho, Czão, só o Czinho. Essa daqui é a gramática simplificada lá do primeiro exemplo. Então, S, A, B, C, ABC. E S. Então, qual que é a ideia? Sempre aqui você parte de uma gramática, por isso que tem que ter o VTPS aqui. E quando está fazendo as etapas intermediárias, posso representar só as produções. Né? Aqui, não coloquei o VTPS para essa etapa. Mesma coisa aqui. Mas a hora que você finaliza, aí você tem que representar a gramática. Né? Então, por isso que eu coloco o VTPS aqui. Certo? Então, a ideia da simplificação é você ter algo desse tipo aí. Aqui tem outros exemplos. Vou fazer mais dois aqui para praticar. Então, de novo, outra gramática aqui. Primeiro, quem gera vazio diretamente ou indiretamente. E já dá para ver aqui, ó, besão. Né? Então, se o besão gera vazio diretamente, ele entra no meu conjunto de lambda. Né? Pode falar. Você pode explicar de novo aquela primeira regra da última etapa que eu esqueci, eliminar as produções que não dão em nada? Qual? Primeira. As variáveis improdutivas. O que seria uma variável improdutiva que eu não entendi direito? Não produz nada, né? Não existe ela aqui, ó, que foi o caso do F, né? O F não produz nada. Não então você eliminou só do V lá em cima? Isso, só eliminou ele lá. Ah, tá. Né?
porque ele não produz nada, né, e não está definido. Ele não está representado aqui. Só elimino ele lá em cima, só vai ficar como resultado as variáveis que está aqui. Certo? Entendi. Beleza. Valeu. Então, voltando aqui, para essa gramática, eu tenho lá quem gera vazio diretamente. Tá aqui. Aí, qual que é a ideia? Por isso que eu já vou colocando aqui. Coloquei o Bzão aqui. Se alguém gerar o Bzão sozinho, também entraria. Mas não é esse caso aqui. Acho que no próximo... Deixa eu ver. Lá... Só. Deixa eu colocar um exemplo aqui que vou até mudar esse outro ali depois, para já mostrar esse segundo exemplo. Então, nesse caso aqui, só o Bzão vai entrar aqui, certo? Só o Bzão entra no Velâmbida. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou alterar essas regras, pensando que o Velâmbida pode ser vazio, pensando que o Bzão pode ser vazio aí no caso. Então, a primeira lá é se gera azinho, azão, Bzão. Então, se eu repetir essa regra aqui, mas tem alguém do Velâmbida que é o Bzão, crio uma nova regra, excluindo ele dessa regra aqui. Então, se eu excluir o Bzão dessa regra de cima, azinho e azão só. Então, isso para a primeira regra. Para a segunda regra, se gera, vou repetir ela só repetir. Tem alguém do Velâmbida nessa regra? Tem, é o Bzão. Crio uma nova regra, excluindo o Bzão. Só o Bzinho. Por que excluir o Bzão? Porque se o Bzão gera vazio, uma hora ele pode ser vazio. Então eu já crio uma regra para isso. Né? O azão, só repito. Não tem o Bzão ali, que é o do Velâmbida, não vou fazer mais nada. A segunda regra do azão ali, BC, também, só vou repetir. A primeira regra do Bzão. Bzinho, Bzão. Repetir ela. Como tem alguém do Velâmbida ali, que é o Bzão, cria uma nova regra, excluindo o Bzão. Sobra os dois Bzinhos. Essa regra Bzão gera vazio é o que eu quero eliminar. Né? Então eu não preciso analisar essa regra, só vou para a próxima. Aí eu tenho Czão gera Dzão, não tem ninguém do Velâmbida, só repete. Dzão gera Czinho, deixa eu ver aqui, mais duas linhas aqui. Vou fazer assim. Não vi quanto que ia dar de linha aqui, então toda hora tem que ficar criando. Então, só vou repetindo isso daí. Quando eu acho uma variável Velâmbida, eu vou mexer nela. Então, ó, Dzão gera Czinho, repetir essa regra. Dzão gera CD, também só repetir. E Ezão gera Ezinho. Esqueci aqui, vai precisar de mais linha ainda aqui. Então, só repetir essas regras aqui. Precisa de mais duas linhas aqui. Aí, vou para a próxima etapa de unitária. Unitária eu tenho que ver nas regras quando tem 1 e 1, né? Que seria, ó, só pode ter uma variável. Essa daqui não entra porque é minúscula. Tem que ser as duas letras maiúsculas. É esse caso aqui. Então, quando você tem esse caso aí, vai dar problema na segunda etapa, e você vai pegar, no caso aí, todas as regras de Dzão e colocar elas no C, né, que é o que está em vermelho ali, porque deu problema. Então, todas as regras de Czão vai colocar no... Todas as regras de Dzão vai colocar no C. Agora não vai precisar de mais linha. Então, para cá, as outras regras aqui, ó, só vai repetir. Deixa eu ver se isso daqui dá para copiar.
Olha lá, só copiou e colou aqui. Ó. Isso daqui vai. E essa regra aqui foi a única que deu problema. O que eu tenho que fazer? Pego as duas regras de desão, porque é ele que está na direita aqui, e crio uma regra de C para isso. Então, Czão gera a primeira regra de desão. A primeira regra de desão é essa aqui de baixo. Czinho. Depois, Czão gera a segunda regra de desão. Czão gera Czinho, desão. Não tem mais nenhuma regra de desão, acabou. Só isso. Agora ainda preciso repetir essas três regras aqui. E só. E depois, última etapa, aí tem que buscar lá, pensando na ordem aqui, improdutivos, loop infinito ou inalcançáveis. Né? Improdutivo, ó, você tem nas variáveis aqui, S, A, B, C, D, todos aparecem aqui. Né? Então, improdutivo ou não definido, não existe nenhum. Loop infinito, aí eu precisaria analisar. O S não é loop infinito porque ele termina. Né? Aqui, ele termina com essa regra. O azão, olhando aqui, ó, por essas duas regras, talvez o azão seja um loop infinito. Né? Porque ou ele fica em loop com essa regra, ou ele vai para o C, né? Que é essa regra. Só que o C termina. Né? Então isso daqui é um loop, só que quando ele quiser terminar, ele tem que usar essa regra e finalizar no C. Ou ir para o D e aí por diante. Mas tem, por essa regra do Czão, ele não é loop infinito. Então o A não é. O B, mesma coisa. Ó. Essa regra é um loop do B, mas ele termina aqui. O C também não é, já falou. A hora que o C chama o D, né? O D finaliza aqui, certo? Só. O E também não é loop infinito. Né? Então não tem loop infinito nessa gramática. E o terceiro caso, que é variáveis inalcançáveis. Né? De novo, o exão aqui. Ó. Em nenhuma dessas regras aqui aparece o exão. Então, o que adianta ter essa regra aqui? Ó? Ou seja, o exão é inalcançável. Eu não consigo chegar nele. Se eu não consigo chegar nele, não adianta nada ter a regra dele para gerar alguma coisa lá. Então, o resultado é essas regras que sobrou aí. Então, Bzinho, Bzão, o Bzinho, C, só. Então, estas aqui são as regras resultantes. Então, só completando aqui. S, A, B, C, D. Terminais ABC, SS. Analisando aqui, ó, por mais que o conteúdo aí é simplificação, né, você pensou a quantidade de regras que deu aqui, inicial, é a quantidade que deu de regras aqui. Só que essa simplificação não é para a gente entender melhor a gramática. É para o computador conseguir gerar as palavras da gramática de forma mais rápida. Por isso que aqui ele tem menos regras, né? Para a gente, às vezes, fica mais fácil de entender desse jeito. Só que para o computador é melhor você ter isso daqui. Por quê? A ideia da variável do loop aqui. Ó. Você tem um loop para o computador, é horrível. Né? Não consegue resolver. Você tem as derivações para gerar a palavra vazia. Né? S gera alguma coisa aqui, um azão e um azinho, o azão vai para B, Bzão vai para C, para lá o Czão gerar vazio. Você fez esse monte de processamento até chegar no Czão para gerar vazio. Né? Então, de novo, a simplificação é pensando para o computador resolver essas coisas de forma mais rápida. Certo? Deixa eu só ver se eu altero esse daqui para pegar um exemplo. Alguma coisa precisava virar.
Deixa eu pegar um outro aqui embaixo, acho que é mais fácil. Deixa eu ver se esse tem. Esse daqui. Eu vou pular um aqui na hora de resolver. Esse daqui, depois eu volto para ele. Só para mostrar um outro caso aqui da etapa de vazio. Então, esse quarto exemplo aqui, mesma coisa. Algumas regras de produção aqui. Aí, procurar quem gera vazio diretamente ou indiretamente. Né? Então, C já entra aqui. Por quê? Por causa dessa regra. Quando eu coloquei uma variável aqui, né, no VLambda, se essa variável aparecer em uma regra unitária, a variável que estiver do lado esquerdo na regra unitária também vai entrar no VLambda. Então, ó, coloquei o C aqui porque o C gera diretamente. Se o C aparecer do lado direito das regras de produção de forma unitária, que é isso daqui, a variável que gera o C também vai entrar. Né? Que no caso, o azão também entra aqui. Coloquei o azão. Se o azão aparecer nas regras do lado direito, que é isso daqui, só que de forma unitária, a variável que gerar o azão também vai entrar. Aí não tem mais nenhuma. Né? Por que, que o azão entrou aí? Vou voltar para cá. Você tem ali, ó, o azão pode gerar o C, o azão gera o C, e o C gera o vazio. Então, indiretamente, o azão gerou o vazio. Por isso que o azão aqui entrou. Então, coloca uma variável aqui. Se ela aparecer do lado direito sozinho, a variável que estiver do lado esquerdo aqui vai entrar. Coloquei o azão. Se o azão aparecer aqui, mesma coisa. A variável que estiver desse lado vai entrar no VLambda também. Aí tem que fazer essa análise aí considerando as duas variáveis. Né? Então, S gera AB. Como nessa regra tem alguém do VLambda, que é o azão, repito, criando uma nova regra, eliminando o azão. Se eu eliminar o azão dessa regra, sobra só o Bzão. Para a segunda é S gera SCB. Então, como tem alguém aqui do VLambda nessa regra, que é o C, se eu eliminar o C, SB. Isso para a segunda. Para as duas regras de azão. Azão gera azinho, azão. Como o azão aqui faz parte do VLambda, azão gera só o azinho, que eu eliminei o azão dessa regra. Para a segunda regra de azão, azão gera Czão. Só vou repetir. Né? Porque se eu repetir e considerar que o Czão pode ser vazio, você vai adicionar uma regra, azão gera vazio. Mas essa regra gerando vazio é o que eu quero eliminar. Eu só vou repetir isso daqui. Azão gera Czão. Bzão gera Bzinho, Bzão, só vou repetir. Bzão gera só o Bzinho, só vou repetir. E vou precisar ali de mais algumas linhas aqui. Deixar assim só por enquanto, depois eu arrumo. Acho que aqui vai precisar de mais ainda. Então, Bzão gera Bzinho, que é essa. Czão gera Czinho, Czão, só isso. E Czão gera, aí se eu eliminar o Czão dessa regra, que ele faz parte do VLambda, Czão gera só o Czinho. Então, deixar aqui. Feito. Etapa de vazio. Aí, etapa de unitária agora, ó, uma e um, e outra aqui. Ó. Dois problemas na regra de unitária. Então, beleza, vou precisar de mais duas linhas para esse. Já preencho e arrumo. Duas linhas para esse e duas para esse. Então, preciso de mais 4 linhas. Aqui tem mais duas. Preciso de mais 2 linhas. Agora já dá para arrumar isso daí. Então, só na hora de resolver. 1, 2, 3, 4. Aqui. Isso.
Então, as regras unitárias que deu problema foram essas duas aí, as duas que tá em vermelho nessa representação aqui. Então, as outras regras não preciso mudar. O S direto aqui, S gera Bzão. Então, no lugar do Bzão, eu vou pegar todas as regras de B. Então, é como se eu pegasse essas duas regras e colocasse no lugar do vermelho lá, só que eu tenho que manter o S do lado esquerdo. Então, S gera a primeira regra de Bzão. Bzinho, Bzão. Para essa regra que ainda deu problema, pego a segunda regra de Bzão. S gera só o Bzinho. Só o Bzinho. Agora, essas daqui, só vou repetir, que não deu problema. A regra em vermelho aqui, preciso mexer. Então, Azão gera Czão. Czão tem duas regras. Então, no lugar dessa regra em vermelho, vai ter duas regras. Vou até fazer assim, aqui, deixar essas duas aqui em vermelho, colocar essa daqui de outra cor, vamos ver assim. Verdinho aqui. Então, no lugar dessa regra, Azão gera Czão, eu vou ter duas regras. A primeira regra de Czão é Czinho, Czão. A segunda regra de Czão é só o Czinho. Só o Czinho. Então, no lugar da regra que deu problema ali em verde, ó, eu gerei duas regras novas. No lugar dessa regra que deu problema em vermelho, eu gerei duas regras novas. Então, isso para essa regra. As outras quatro aqui, ó, só vou repetir. Só repetir essas duas regras. E a última etapa aqui, inúteis. Né? Aí, improdutivo, loop infinito ou inalcançável. Aqui, ó, essa é a ABC. Então, todos estão definidos. Loop infinito. O S termina aqui, então não é loop infinito. O A termina aqui, não é loop infinito. O B também termina e o C também termina. Aí, no loop infinito, não tem nenhum. Inalcançável. Do S eu chego no A e no B, por essa regra. Do S também chego no C, por essa regra. Então, todos são alcançáveis. Ou seja, não existe nenhuma variável inútil nesse caso. Não é porque eu preciso passar por essas três etapas aqui que toda hora vai ter problema nas três etapas. Pode ter gramática que você não tem problema em alguma dessas etapas. Né? E é esse caso, né? Eu não tive problema na última etapa. Mas, representando aqui não dá para copiar, tem que digitar. Ó. B, Bzinho, Bzão, seu Bzinho, SCB, CC, PSB, Bzinho, e complementando aqui, ó, esse, ABC, S. Ó. Então, esse é o quarto exemplo. Só fazer esse outro aqui, rapidinho. Então, vazio. Quem gera vazio diretamente ou indiretamente? Tem o A aqui e tem o D. Os dois dá problema. Então, é como se coloquei o A e coloquei o D. Se alguém gerar o A ou o D sozinho, entraria. Nesse caso, não tem ninguém. Ó. Então, só o A e o D. Aí, S gera azinho, azão. Como o azão faz parte do V lambda, se ele for vazio, sobra só o azinho. Azão, azinho, azão. Se o azão de cima for vazio, sobra os dois azinhos. Então, no lugar dessa daqui, duas regras. A regra do vazio eu eliminei. Bzão gera Czão. Bzão gera 2B, Bzinho. E só. Czão gera Czinho, Czão.
Czão gera, ó, Czinho e D. Se o Dzão for vazio, sobra só um Czinho. Eliminei essa última regra. Então, etapa de vazio feito. Depois, unitária. Aí tem essa regra aqui. Ó. As outras, só vou repetir. As 4 primeiras aqui, ó. Só repete. Então, no lugar da regra de Bzão, eu pego todas as regras de Czão, que é a variável que está na frente ali. Então, vou precisar de mais 2 linhas, tá certo? Então, no lugar do Bzão, todas as regras de C. É como se eu tivesse que criar 3 novas regras, porque o Czão tem 3 regras, só que para o Bzão. Então, Bzão gera Czinho, Czão, Bzão gera segunda, Czinho, Dzão, e Bzão gera só o Czinho. Então, 3 regras no lugar dessa, que deu problema, está em vermelho ali. As regras, essa segunda aqui, ainda preciso repetir. Então, Bzão gera Bzinho, Bzinho, Bzão. E mais 3 regras aqui, ó, para o Czão. Então, de novo, tem que arrumar isso aqui. Não sabia quantas linhas ia gastar aqui. Tentei montar de algum outro jeito aqui, mas não ficou, não gostei. Preferi esse daqui. Então, só mais repetir aquelas outras 2 regras, as 3 regras do Czão, né, que não deu problema. Aqui. Então, no lugar dessa em vermelho, ó, entrou 3. Ah, por que 3? Porque você tem 3 regras do C. Aqui em cima, ó, no lugar dessa regra em vermelho, entrou 2. Por que 2? Porque o Dzão tinha 2. Né? Aqui, ó, no lugar Bzinho, Czão, no lugar dessa regra aqui, entrou 3. Né? Que foi essas 3 aqui. Ó. Opa, cadê? As 3 para cá. Certo? Aqui. E última etapa, né? Inúteis, improdutivo, ó, SABCD, tá, os todos aqui. Loop infinito, o S finaliza aqui, o Azão finaliza aqui, Bzão finaliza, Czão finaliza aqui embaixo. Então, loop infinito não existe. E improdutivo, ó, aqui no começo eu tinha Dzão, né, mas ele sumiu, porque eu eliminei essa regra aqui, ó. Então, não aparece mais ele aqui. Se não aparece ele aqui, eu posso eliminar todo lugar onde ele aparecer, né, porque antes ele estava definido, que é essa regra. Só que como eu fiz a simplificação da vazia e eliminei ele, agora ele não está definido. Eu olho aqui SABCD, mas eu tenho que analisar aqui. Então, o Dzão, ele não está definido, ele é improdutivo. Aí, toda a regra onde apareceu Dzão, eu elimino ela inteira. Então, essa regra, vou colocar aqui em verdinho, azulzinho, né? Essa regra em azul, eu vou eliminar ela, porque o Dzão não entra como variável, né? Ele não é definido nesse exemplo aí. Todas as outras, só repetir. Não dá para copiar. Ó, mais uma aqui, ó. Essa daqui, ó, tinha esquecido, né? Ó. Esse daqui, ó, essa regra que eu também vou eliminar. Então, a segunda ali também. Então, eliminei essa. Bzão gera Czinho só. Depois, Bzão gera Bzinho, Bzão. Agora aqui as 2 regras do C. As 2 regras do C. Czinho, Czão, só um Czinho. Feito. S, A, B, C.
Certo? Uma dúvida aí? Eu vou pegar mais um exemplo aqui. Mais um exemplo. Eu acho que não fiz nenhum desse tipo. Coloquei alguns exercícios aqui na sequência da lista, mas eu vou montar um aqui embaixo. Razão. Gera vazio. Cadê o vazio para copiar? Para falar de um outro caso aqui que não caiu ainda. Razão gera razão. Visão gera visão e só os dois B. Só isso. Só para representar um outro caso aqui na etapa de vazio. Então, nesse exemplo aqui que eu estou montando aqui, pensando pela etapa de vazio, você tem direto ali o azão gera vazio. Então, o azão vai entrar como sendo parte do velâmbido. Então, o azão entra aqui. Aí, mesma coisa. Se eu coloquei o azão no velâmbida, se alguém gerar o azão, entra também. Mas não tem ninguém. Né? Você tem que fazer, todo lugar onde apareceu o azão, você tem que considerar que esse azão pode ser vazio, eliminar ele e criar uma nova regra. Só que essa primeira regra aqui, ó, você tem dois azão. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou rabiscar para cá. Eu tenho ali, ó, azinho, azão, Bzinho e azão. Então, eu tenho que considerar que se o primeiro, colocar assim, ó, se o primeiro azão for vazio, o que vai sobrar na regra? Azinho, Bzinho e esse azão. Se só o segundo azão for vazio, né? O que vai sobrar na minha regra? Só o segundo azão. Isso daqui. Se os dois forem vazios, você tem que pensar nos casos separados. Se os dois forem vazios, sobra isso. Né? Então, para essa regra que é, no caso, aí, S, né? Não é razão. Isso. Para essa regra, S gera alguma coisa, tem dois lugares onde aparece o azão. É como se eu pegasse isso daqui, ó. S gera um azinho, um azão, um Bzinho e o outro azão. Esses dois azão aqui na árvore de derivação são independentes, né? Então, pode só um ser vazio, só o primeiro, por exemplo, que é esse caso, e aí eliminar esse elemento daqui, que sobra isso. Se só o segundo for vazio, só o segundo azão, sobra isso daqui. Se os dois forem vazios ao mesmo tempo, sobra isso. Né? Então, quando eu tenho aqui, ó, o azão faz parte do velâmbida, e uma regra onde o azão aparece duas vezes, você tem que considerar separado. Né? Então, no lugar dessa regra aqui, você vai ter três regras resultantes. Então, primeiro eu vou repetir, sem alterar nada. Né? Depois, se só o primeiro azão for vazio, azinho, o primeiro azão sumiu, Bzinho, azão. Se só o segundo azão, lá na regra original, né, que é essa, se só o segundo azão for vazio, A, B, A, sumiu o último azão. E se os dois forem vazios, A, B, direto. Tudo isso, ó, então, três regras aqui, no lugar da primeira, deu problema. Né? Aí essa regra eu elimino, azão. Essa daqui só vou repetir, A, B. As regras do B também só vou repetir porque não aparece o azão. Aí, ó, nesse exemplo aqui não coloquei mais nenhuma para dar problema de unitária, né? Então, vai repetir tudo aqui. E aqui também, não tem nenhum loop infinito aqui, era só para mostrar esse caso, não tem loop infinito, não tem produtivo, não tem inalcançável, era só para mostrar o caso dos dois azão aí, quando você tem essas duas variáveis. B,
Certo? Então, é só repetir tudo aqui para cá. É só ter problema lá na primeira etapa. Então, variáveis SA e B, terminal A e B, SS. Só esse caso aqui quando aparece 2 vezes. Se aparecer 3 vezes, você tem que pensar nos casos, né? Aí entra lá como se fosse um binário, né? Seria 2 elevado a 3, ou seja, tem 6 casos aí para você representar desses elementos aí. Então, ó, tem alguns aqui que ficou sem fazer. 3 aqui, depois tem não completei todos aqui da lista, né? Esse último aqui que eu tinha colocado, esse eu coloquei agora, né? É o ABCSB. ABCSB, que é o quarto aqui da lista. Ó. Mas tem mais alguns outros, depois eu vou passar aí para vocês, certo? Então vou passar depois já esse arquivo da lista aqui de exercício, e do Excel, salvar aqui já. E passar um exercício aqui diferente hoje para vocês. Tá aqui. Que é isso daqui, ó. Aí é para tentar pensar em algo para ajudar na hora de aprender isso daí de gramática. Né? Então aí, treino em grupo, tentar pensar em elaborar uma ideia de jogo para ensinar algum desses 3 tópicos aqui, ó, que é os 3 que a gente viu aí. Que é gramática regular, GLC ou essa simplificação aí. Aí você precisaria detalhar como que funciona o jogo, as regras, a mecânica, pode descrever alguma telinha, não precisa ser no computador, pode rabiscar no papel mesmo, né? E descrever isso daí, como que você montaria um jogo para tentar ensinar essas características, né? Por exemplo, do AFD, né, que é o autômato aí, para quem já fez, vai pensar, dá para ter uma ideia que é montar como se fosse um escape room para o AFD, como se eu estivesse dentro de uma sala, que é o estado. Para sair de uma sala, você tem que carregar um objeto. Esse objeto é a palavra. O alfabeto que você vai mexer, a palavra que você vai processar. Vou tentar pensar em alguma ideia aqui relacionada com esses 3 primeiros conteúdos que a gente viu, para montar um jogo. Às vezes alguma coisa, por exemplo, você tem um objeto aqui e você está carregando 2, né? Algo desse tipo. Mas vamos vir para cá. Mas você não pode carregar. Vamos supor que isso daqui é uma sacola e a sacola não pode estar vazia. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar alguma coisa na sacola. Gerei aqui, no lugar dessa regra, eliminei a sacola vazia e pensei que as outras coisas aqui podem mudar. Né? Algo desse tipo aí, certo? Tentar pensar um pouquinho, tentar ver se vocês conseguem montar uma ideia aí para jogar algo desse tipo. Não é algo gamificado, tá? A diferença lá, se você pega, usar de gamificação para ensinar isso daqui. Gamificação não, aí eu estaria dando recompensa para quem resolver algo desse tipo, estaria colocando classificação para quem resolve um exercício mais diferente. Não, ele tenta pensar num jogo mesmo, né? Tentar abstrair uma dessas 3 características aí de gramática para representar isso daí num jogo, certo? Já manda esse texto aqui também ali no grupo para vocês, certo? Beleza. Aí descrever essas coisas aqui, né? Como que funcionaria o jogo, como que seriam as regras do jogo, o que você pode, o que você não pode, como que o jogador jogaria, né? As telas pode ser em rabisco mesmo, não precisa fazer nada, prototipar nada aí não. Né? Só tentar abstrair um pouco esses conceitos aí. Beleza? Então, finalizar aqui, ó. Já passo o link aí para vocês e mando esses arquivos aí. Beleza? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida, só que é sobre aquela multiplicação de complemento de 2. Eu posso perguntar à tarde? Pode ser até. Agora. Você que sabe. É que assim, eu tô em Tá, faxina, eu não tô no meu computador, eu tinha deixado